Boa tarde a todos. Eu sou a Lima Bo, meu nome é artístico, eu sou artista, performance e pensadora. Vou fazer uma apresentação antes de um vídeo, de uma obra, mas essa apresentação de hoje ela é já a primeira problematização da minha pesquisa que trata sobre estética do desvio. Então, eu trouxe para cá hoje já uma pequena problematização, não tão pequena, já é uma beta de uma problematização, porque eu acho que vale a pena. Como é uma pesquisa que eu comecei esse ano, eu sou mestranda, faço parte do GIP, no Instituto de Artes da Unesp, e eu acho que é importante a gente sempre estar fazendo essas falas. Eu já tive a oportunidade de fazer essa apresentação em 2 outros lugares, e é sempre rico essa troca, né? Então, eu estou super aberta a, de fato, a gente estar conversando a respeito e que surjam muitas dúvidas, espero. Eu vou passar, então, um vídeo, e é super curtinho, tá? Eu vou falando sobre o vídeo. Essa é uma instalação do Celeste... esqueci o segundo nome dele, mas ele tem uma formação em música, ele é musicista. E essa é uma instalação de 2013, se eu não me engano, acho que foi na Áustria, que eu tenho os dados técnicos, mas depois eu vejo. Ele coloca numa piscina, no espelho d'água, esses potes de cerâmica de diversas dimensões, diversas larguras e diâmetros, e coloca um motorzinho, uma bomba na água, de maneira que cada pote, ao se chocar com o outro, vai produzir um som, uma nota musical. E aí ele chama essa obra de clinamen. E é da onde eu parto. O clinamen é a Celeste, aí ó, Boussier-Mongenot. Agora eu vou abrir a apresentação. Oi. Tudo bem. Não, tranquilo. Não, era só para ver mesmo. Bom, e antes de mais nada, eu trouxe, neste momento, essa obra do Hélio Oiticica, já dentro da proposta da estética do desvio. Eu vou falar sobre a relação de causalidade do clinamen, que é da onde eu parto, a teoria clássica, mas já dizendo mais ou menos da onde é que eu parto, e mais ou menos mesmo, parando para pensar um pouco do que é ter uma poética desviante, uma proposta de processo de criação artística. Esse é o título para essa comunicação, a relação de causalidade na criação artística, em que figura o clinamen e sua lógica de atuação no caos. Eu vou direto ao conceito clássico do que é o clinamen, mas eu tenho que falar antes de mais nada, que eu parto de um referencial na filosofia de Deleuze, a partir do entendimento dele do que é o clinamen. O clinamen é uma teoria que nasce no período clássico grego, primeiramente com Demócrito, que é o pai do modelo atômico inicial, e depois Epicuro, e posteriormente, depois de 200 anos, Lucrécio resgata esses escritos de Epicuro e
classifica ao encontro de átomos como clinamen. Mas ele dá o nome dentro de um poema chamado De Rerum Natura, da natureza das coisas. E isso é muito interessante, a maneira como tanto Lucrécio quanto Epicuro, eles têm uma relação com a poesia muito, muito especial. E esse livro do Lucrécio, que ele dá o nome de clinamen, ao movimento que é criado quando dois átomos se chocam na trajetória retilínea, e nesse choque a produção de energia e a matéria, e assim a existência de todos os mundos, né? Eu até tinha colocado escrito, colocando as referências do latim e do grego, principalmente porque o clinamen foi uma teoria que foi bastante utilizada pelo Lacan ao descrever determinados comportamentos, e depois a gente vai perceber porque Lacan se interessou por esse assunto, mas também teria crítica literária também com relação ao comportamento dos escritores no seu processo de criação, utilizarem alguma maneira o desvio como algo que seja produtivo para a sua criação. E aí, eu não encontrei isso em arte, nem em teoria crítica, nenhuma abordagem que tivesse feito essa transposição do conceito clássico teórico, físico, nuclear, para a arte. E acho interessante, e aí por isso que eu trago, e eu acho que também está um pouco casando com as outras apresentações, quando o primeiro apresentador, que eu esqueci o nome, me desculpe, falou do desvio. Eu tive que perguntar sobre o desvio no momento que o processo acontece, né? Por que ele desvia, como ele age e tal. E aí, com a apresentação do Gustavo, eu me senti muito feliz, porque ele fala sobre a incerteza, né? Cadê o Gustavo? Tá aí. Fala da incerteza, e isso é muito interessante, principalmente na ideia da primeira obra que eu trouxe, do Celeste, que aquela música, aquela composição que acontece, ele não sabe, ele pode, claro, ele vai fazer ideia das possíveis notas que irão acontecer, mas a ordem daquela composição, ele tem essa obra com um tanque, mas quando essa montagem foi feita na Pinacoteca, ele trouxe 3 tanques, e em tamanhos que caberiam ali naquele espaço, né, da Pinacoteca. Então, é claro que a cada montagem, as composições elas seguem outros formatos, né, outras condições também em termos de volume, quantidade, enfim, aqueles dados que eu comentei. Só para seguir um pouquinho, eu quis trazer um recorte do poema do Lucrécio, em que eu achei super interessante para esse momento que a gente está atravessando. Formados dos átomos que caem velozes ou lentos, vejo os sóis, vejo os sistemas se ordenarem. É sólido que a natureza, até em nós, até mais do que nossa consciência sobre nós mesmos. Essa é um pouco a linha do tempo da teoria do Demócrito, que antigamente, né, quando ele concebeu essa teoria do átomo como uma partícula indivisível, né, há de negação e tomo de divisão, então o átomo ele era considerado indivisível. E aí a gente vê a evolução da teoria atômica, do modelo atômico, melhor dizendo, até praticamente a modernidade. O átomo ele era maciço, né? Depois obedeceu esses outros modelos, até a gente chegar no que hoje é entendido como a maior proximidade de um átomo. E lembrando também que cada átomo ele vai ter um peso diferente, ele vai ter um formato diferente. E aí a gente perde um pouco aquela ideia que ficou muito enraizada por causa da formação na física mecânica clássica, de que existiam camadas e esferas. Hoje se pensa em nuvens eletrônicas, né? E aí,
com a evolução dos microscópios, esse é um microscópio eletrônico, baseado em varredura de elétrons, em que são jogados, e os elétrons que, através de um feixe, através de um feixe de elétrons, iluminam o objeto a ser observado, e eles conseguem amplificar uma imagem mais de 500 mil vezes. Por que eu estou trazendo tudo isso, né? E aí eu confronto a ideia do Deleuze. E por que eu me perguntei, por que Deleuze foi se interessar, porque mesmo na época em que ele escreve esse livro em 1900, o livro, eu digo, A Lógica do Sentido, ele escreve em 1981, mas por que ele foi se interessar pela teoria clássica grega lá de mais de 17 séculos atrás, aliás, mais de 20 séculos, que Demócrito ele era 6 séculos antes de Cristo, né? E aí, investigando um pouco mais, através também do interesse que Deleuze tinha pela teoria marxista, porque na tese de doutorado do Marx ele aborda o Clinamen para falar sobre a teoria de classes, mas isso é outra história. E aí ele traz uma atualização que eu destaquei no livro, essa atualização do Clinamen. Para Deleuze, o Clinamen é a determinação original da direção do movimento do átomo. É a essência, eu diria, do átomo, em que todo átomo ele constitui em si o potencial do desvio. E aí ele coloca como uma espécie de conatos, um diferencial da matéria, e por isso mesmo um diferencial do pensamento. E essa ideia do conatos é onde ele vai dialogar diretamente com Epicuro, que é onde se instala o desejo. E aí por isso que eu falei do Lacan, porque também Lacan ele leva para o desejo, leva para o prazer essa ideia. Não adianta só a gente querer incutir nas pessoas a lutar, ele não adianta. Existe, e isso a publicidade já faz há muito tempo, o marketing faz há muito tempo, o despertar para o desejo. Né? Eu desejo porque eu vou ter prazer, aquela questão da previsibilidade, né, Gustavo? Então, assim, só para estar onde eu já tinha falado, eu acredito que talvez já não haja mais tempo, mas aí por que eu trouxe o Hélio como primeira imagem depois do vídeo? Porque assim, e aí eu vou parar no pensamento nômade, que é também um conceito deleuziano, o pensamento nômade, e aí fazendo uma ponte com a apresentação de ontem da Miriam, que eu acabei não conseguindo terminar de ver pela transmissão, mas essa predisposição de se colocar à experiência, né? Sem a previsibilidade, sem a possibilidade de ter resultados A, B, C, D. E o pensamento nômade é o livre pensar. Né? É essa autonomia de pensamento, é o transformar, é o deformar, o transformar, o desviar. E é por isso que, mais uma vez, eu achei dentro dessa estrutura. O plano de imanência é onde se materializa de fato, e aí essa materialização é que pode ser até discutida, e ainda é onde eu confesso que eu estou ainda neste momento da pesquisa. A curvatura e a dobra, que é o conceito que ele traz de Leibniz, que também se debruça na questão da relação de causalidade do Clinamen, considerando a trajetória da criação artística. Aqui é um modelo que eu falo de hibridizações. Num primeiro plano, uma figura inicial que é traçada aleatoriamente pela mão, um desenho à mão. A segunda figura seria um outro desenho também feito à mão, em curvaturas variáveis. E a figura 4 é a sobreposição desses dois desenhos na mesma posição, formando uma primeira hibridização. E a partir daquela anterior,
o artista, ele assumiria, e eu acabei esquecendo de falar isso, essa é uma informação importante. Dentro dessa estrutura, só voltando um pouco da dobra, do plano de imanência e do pensamento nômade, eu estabeleci uma relação em que o artista ele aparece como um propositor, o caos apareceria como um operante dentro do sistema, ele operaria junto, bem nesse sentido dos exemplos que do exemplo que eu trouxe, o objeto e a obra de arte. Vamos supor em que haja a possibilidade de que o objeto seja a própria obra de arte, mas, em geral, eles ficariam dissociados nessa relação. E aí, dessa figura 5, eu faço a seleção, recorte, de determinados segmentos para a formação de outras figuras. E assim, numa ordem mesmo, já lançando, isso daqui, já lançando, eu já estou finalizando, já lançando de uma maneira mecânica e infinita. E é onde eu vou relacionar com a multiplicidade rizomática do Deleuze. Trouxe mais esse exemplo do Atos Bulcão, que também trabalha dentro de um sistema caótico de criação artística. Não apenas isso, obviamente, mas na montagem ele prega essa possibilidade em termos de ferramenta, vamos dizer. A Tomiotaki, quando faz as pinturas cegas, são... e esse, o Tenshin Ishii, é uma instalação dos registros fotográficos da performance que ele se fotografava diariamente, como batendo o cartão, durante um ano. Ele faz todo o registro. Acho que vocês tiveram oportunidade de ver essa instalação na Bienal, da 29ª Bienal de São Paulo. Bom, acho que vou encerrar e encerro com o pensamento do Hélio Oiticica, para a gente refletir de que os desvios, as subversões, ele assimilou a pintura dele para além do quadro, e ele assimilou as questões de processo de criação artística dentro da própria cultura brasileira. Então, que a cultura seja o próprio método de criação dos trabalhos. E esse trabalho é um trabalho que ele, sim, ele, em geral, sempre foi muito coeso e restrito à própria pesquisa do trabalho dele. Nesse trabalho, foi o momento que ele desviou para fazer um trabalho altamente político, necessário, de 1968, quando o amigo dele, Cara de Cavalo, foi assassinado. É isso que eu encerro e muito obrigada a todos. Sim. Bom, aqui não. Tenho aqui umas notas. Ontem eu falei de Simondon, mas tinha uma linha de trabalho com lógica da sensação de Deleuze, que está numa lá é traduzido lógica da sensação, né? Transdução com a lógica do sentido. Então, acho que o poema de Lucrécio é hermoso, belíssimo. Existe um livro de Michel Serres sobre as origens da física quântica na ideia de Lucrécio de átomo, de Kliname, que é também um livro muito bello. E estava pensando que poderia haver uma... Não sei se pode comentar aqui a ideia de conatus. É uma ideia também que está em Spinoza. Sim. Então, Deleuze tem o livro Spinoza, o problema da expressão. Ontem falamos também da expressão. E
acho que poderia ser um caminho para recuperar o problema da consciência, da que ele falava Fernando hoje, também não tem, porque o conatus é o ponto clinamístico, não só da força vital do pensamento, do corpo no Spinoza. Ele diz, agora mesmo não lembro bem as proposições da ética, mas a definição de conatus é sempre como desejo, como vontade, vontade ou como apetito. Mas é sempre o mesmo, segundo o ponto de vista da alma ou do corpo-alma. Não, da alma, do alma-corpo, ou da consciência do apetito, que é o desejo. Mas não é um desejo voluntário de uma subjetividade que deseja uma coisa, mas bem é uma força clinamística que deseja e constitui as subjetividades, por exemplo. Eu não sei se esses trabalhos de Klinamen da Celeste, ou se você está trabalhando alguma força clinamística assim, assubjetiva, mas criadora de subjetividade. Isso. Eu queria comentar, e acaba não dando tempo, porque o tema é muito grande, mas assim, em Epicuro, ele atribui a causa do Klinamen à vontade, né? Isso é Epicuro. Vontade, porque a gente vai ver essas retomadas ao longo de toda a história da filosofia, mas assim, a vontade, o desejo, isso é Epicuro, desejo e a afinidade com outro átomo, que aí traz um pouco mais para o lado da física, né? A afinidade, porque é o que a gente sabe, né? As ligações atômicas, elas são bom, a gente sabe não, é o que se foi construído da física, é que essas relações são construídas por afinidade de átomos, né? Mas assim, eu estou iniciando minhas leituras em Spinoza, sim, porque obviamente ele é o poeta do desejo, né, o Spinoza. Mas eu não queria também fechar muito, porque eu estou no mestrado e aqui é muito rápido, assim, é uma coisa muito rápida, então não dá tempo. E por incrível que pareça, é o seguinte, eu estou fazendo a pesquisa plástica, eu faço performance, eu faço instalações e composição sonora. Então, de quebra, não dá para realmente, eu acho que sim, gostaria, um desejo meu, levar isso para uma pesquisa mais profunda no mestrado. Mas eu prefiro ainda investir no desvio, na questão dessa estética que seja movida também até pensando nas questões dos estados alterados de consciência, porque como eu sou uma performance que trabalho dentro de rituais e acesso outros estados de consciência no ato da performance, isso que é a potência da performance, é a possibilidade da presença, que a gente na oficina conversamos bastante com a Carolina Berger, quando ela trouxe o trabalho dela, essa presença e a Carol está aí. E aí eu não vou falar mais nada. Tá bom, mas é isso. Muito obrigada e vou realmente me debruçar nisso aí.